Gênesis, aleluia. Gênesis 1, no capítulo 1, no verso 1, quem achou da glória a Deus. Glória a Deus. O livro mais difícil de achar, né, igreja? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que nos diz a palavra do Senhor. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era boa a luz. E fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar, dando glória ao nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, aleluia. A palavra do Senhor nos fala da criação. Deus ali, aleluia, Ele criou, aleluia, os céus e a terra. E fez, aleluia, a separação entre o dia e a noite. Deus está querendo trazer para a tua igreja aqui nesta noite o poder da palavra. Deus quer mostrar, aleluia, para a tua igreja hoje como que a palavra, ela tem poder. Aleluia. Assim Deus, aleluia, somente com a palavra Ele criou, aleluia, a luz. Porque somente com a palavra Jesus disse: haja luz. E houve luz. Então ali, aleluia, Deus viu que era bom. E fez, aleluia, uma separação, aleluia, entre o dia e a noite. E a palavra de Deus, aleluia, nos fala que antes, aleluia, a terra era sem forma e vazia e escura. Havia um abismo escuro, aleluia, e somente, aleluia, Deus habitava ali, o Espírito sobre as águas. Imagina, meu amado, aleluia, a terra sem nada, vazia. É como você, aleluia, chega num bairro novo, que não tem nada, não tem água, não tem luz, não tem nada, aleluia. Louvado seja Deus. E somente com a palavra, aleluia, Jesus começa a mudar o cenário daquele lugar. Jesus começa a trazer forma, trazer, aleluia, estrutura, trazer, aleluia, vida para aquele lugar. Assim, meu amado, aleluia, Deus está dizendo a diferença entre o homem e a mulher que verdadeiramente está na presença de Deus e aquele que não está. Porque, aleluia, porque o homem e a mulher, quando está com Deus, aleluia, na sua vida, ele não tem lugar para o abismo, para a escuridão, não tem lugar para a opressão, para a depressão, não tem lugar, aleluia, para pensamentos malignos, pensamentos maléficos, não tem lugar, aleluia, glória a Deus, para a carne, para o adultério, não tem lugar, aleluia, para fofoca, para calúnia. O homem e a mulher, aleluia, quando está cheio da presença de Deus, ele quer mais ser cheio, ele quer, aleluia, buscar mais da presença, ele quer dar mais lugar para Deus, ela quer, aleluia, ir no ide do Senhor e pregar a palavra de Jesus. Aleluia. Assim Deus, aleluia, está mostrando. Assim Deus está mostrando, aleluia, a diferença. Porque, aleluia, Jesus, ele chegou, a terra não tinha nada. Jesus, aleluia, Deus que começou a fazer, aleluia, a vida na terra. Deus começou a fazer a vida na terra. Deus começou a moldar, aleluia, a terra. Deus começou, aleluia, a transformar, aleluia, a terra, tudo somente através da palavra. Jesus lançava a palavra, aleluia, acontecia. Deus profetizava na palavra e isso acontecia. Para mostrar, aleluia, o quanto a palavra tem poder. E depois que, aleluia, Deus cria tudo, então ali Deus decide criar o homem.
E quando ele cria o homem, aleluia, do barro, Deus, ele faz, aleluia, Adão. E ali do barro, aleluia, Deus sopra o fôlego de vida naquele homem. E então ali Deus viu, aleluia, Adão caminhando sozinho, colocando o nome nos animais, colocando, aleluia, prosperando ali no jardim do Éden. E então ali Jesus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, aleluia, que lhe seja idônea. E então ali Deus coloca, aleluia, um sono em Adão. E da costela de Adão, Deus, ele cria Eva. E então ali Deus, aleluia, criou Eva para que ambos caminhassem lado a lado, para que ambos, aleluia, andassem junto, aleluia, debaixo da bênção e da graça do Senhor. Assim, aleluia, louvado seja Deus. Podemos ver que somente, aleluia, com a palavra e com o sopro do Espírito Santo, Deus começou a mudar, Deus começou a transformar, e Deus começou a colocar humanidade na terra. Assim, meu amado, aleluia, Deus está dizendo: ei, a criação do mundo, o princípio da criação do mundo, é Deus mostrando já o amor, aleluia. É Deus mostrando já, aleluia, louvado seja Deus, o qual Ele queria que a terra, aleluia, fosse um lugar bom de se viver. Deus não queria que o mundo fosse desta maneira. Deus queria que o mundo fosse um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de harmonia. Mas o homem deixou-se corromper, a mulher deixou-se corromper e deu a razão, aleluia, à carne. Mas o Senhor, aleluia, Ele está querendo dizer para a tua igreja nesta noite: a palavra de Deus, aleluia, quando ela é lançada, ela jamais volta vazia. A palavra de Deus, aleluia, quando ela é ministrada, ela jamais, aleluia, voltará vazia. Por quê? Porque quando Deus ele lança a palavra, está lançado. Quando Deus decreta, aleluia, glória a Deus, quando Ele decreta, a bênção está decretada. E nada há que possa revogar o edito do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E é por isso que o Senhor está dizendo: ei, se a palavra dele já foi lançada sobre a tua vida, porque ainda duvidas, aleluia, porque ainda não crês, aleluia, que Ele é fiel, porque ainda não crês, aleluia, que Ele pode fazer, porque ainda duvidas, aleluia, que Ele mudará a tua história, porque ainda duvidas, aleluia, que Ele vai fazer uma reviravolta no teu casamento, que Ele vai fazer uma reviravolta na vida do seu filho, que Ele vai fazer uma reviravolta na tua história. Glória a Deus. Porque, aleluia, porque se Deus falou, está falado. Se Ele decretou, está decretado. Ele pegou a terra sem nada e fez da terra, aleluia, vida. Assim somos nós, aleluia. Jesus, Ele não quer o nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro, porque nem isso nós temos. Que dinheiro nós temos? Que carro que nós temos? Que casa, aleluia, que nós temos? Jesus não precisa disso. Ele precisa, aleluia, de um coração contrito, quebrantado. Ele precisa, aleluia, glória a Deus, é de homens e mulheres valentes, que não se corrompe com pecado. Ele precisa, aleluia, de soldados que se alistem e não querem recuar e nem voltar para trás, que não desistem em meio a uma guerra, em meio a uma luta, mas em todo tempo está, aleluia, marchando, está perseverando, está crendo que lá na frente tem vitória, que lá na frente o mar vai se abrir, que lá na frente Ele vai passar por cima das águas. Aleluia. E é por isso que Deus, as pessoas estão se esquecendo de onde Deus, aleluia, te tirou. As pessoas estão se esquecendo, aleluia, o que Deus fez por você até aqui. Se não é Deus, aleluia, nem aqui você estaria. Se não é Deus, aleluia, você nem tinha esse casamento. Se não é Deus, aleluia, você nem tinha onde
Por quê? Porque se fosse o homem e a mulher de outrora, uma mulher ignorante, barraqueira, um homem bruto, aleluia, ignorante, o inimigo já tinha tragado a sua vida. Aquela pessoa que não leva desaforo para casa, aquela pessoa que não aceita, aleluia, a repreensão, aquela pessoa, aleluia, que se tocar, aleluia, no teu calo, você cai para a briga. Mas quando Jesus chegou, Ele transformou. Mas quando Jesus chegou, Ele mudou. Aí você olha para trás e vê, aleluia, quem sou eu, aleluia, quem era eu, aleluia, aquela mulher. É porque eu não conhecia Deus, é porque eu não tinha Deus. Porque o homem e a mulher, quando tem Deus, ele é uma nova criatura, ele é um novo homem, uma nova mulher. Deus, aleluia, Ele pegou, aleluia, Ele pegou você vazia, sem nada. Ele pegou você, aleluia, triste, atribulado. Ele pegou você, aleluia, enfermo, desenganado pela medicina. E olha aí o que Deus fez de você. E olha aí como você está hoje. E olha aí, aleluia, como que Deus te deu vida. Porque se não fosse Deus te dar vida, você já estaria a 7 palmos, aleluia, dessa terra. Mas Deus, aleluia, Ele te deu vida. Mas Ele te deu vida a partir do momento que você decidiu confiar, a partir do momento que você decidiu crer, a partir do momento que você decidiu acreditar e descansar no Senhor. Porque, aleluia, porque de nada adianta, aleluia, de nada adianta você estar na casa, na presença, se você não crer, se você não confiar. Porque a fé sem obra é morta. É necessário você crer, é necessário você confiar, tomar cuidado, aleluia, com as suas palavras. Porque muitas vezes, aleluia, tem próprios crentes amaldiçoando ele mesmo, lançando palavras de maldição dentro da sua casa, lançando palavras, aleluia, de maldição na sua criança, lançando palavras de maldição no seu filho, no seu neto, lançando palavras, aleluia, de maldição na sua vida. Não vigia com as palavras, acha que está saindo da boca para fora. E Jesus, Ele disse para aqueles fariseus, começou a reclamar: Senhor, os seus discípulos vão comer sem lavar as mãos? E Jesus disse para eles: ei, o que mata o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. As pessoas não estão vigiando com o que sai da sua boca. Então, aleluia, glória a Deus, parecendo que estão comendo lavagem, soltando lavagem, aleluia. Desculpa o termo, irmãos, porque está desse jeito, principalmente no meio dos crentes, falando palavrão, falando palavras torpes, falando gíria, achando que Deus, aleluia, não está vendo, achando que é simplesmente uma palavra. Mas a palavra tem poder. A palavra, ela pode, aleluia, edificar uma alma, como também matar uma alma. A palavra, ela tem poder. Cuidado com o que você fala com a sua esposa, cuidado com o que você fala com o seu marido, cuidado com o que você fala com o seu filho, porque são palavras que não tem como você engolir mais. São palavras que depois que foi lançada, vai como uma flecha no coração e magoa, entristece. E aí aquela pessoa não é mais a mesma pessoa, porque foi magoado com palavras, foi ferido com palavras, ficou chateado com palavras. E quantas pessoas que estão aqui, aleluia, que estão dessa maneira, magoado com palavras, aleluia, que foram lançadas sobre a tua vida. Palavras que você nunca vai conseguir, palavras que você nunca vai vencer, palavras, aleluia, que isso é difícil para você alcançar. Palavras dizendo, aleluia, que o mundo que está hoje não dá mais tempo de você conquistar isso ou conquistar aquilo. Mas Deus está dizendo: o homem fala da boca, mas a última palavra quem dá sou eu. O homem
pode falar da boca, mas a última palavra na tua vida, quem dá é o Senhor. E Ele já decretou a vitória. Ele já lançou a palavra da vitória. Ele já lançou a palavra da bênção. Porque duvidas, creia somente e verás a glória de Deus. A palavra de Deus é fiel, aleluia. Jesus criou, aleluia, o mundo somente com a palavra. Jesus separou as línguas somente com a palavra. E foi pela palavra que Abraão saiu da tua terra, da tua parentela, e foi para uma terra que não sabia. Foi com a palavra, aleluia, que José sonhou e Deus realizou o sonho de José. Foi com uma palavra, aleluia, que Pedro voltou para o barco e foi pescar. Senhor, havemos pescado a noite inteira, nada pescamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. A palavra de Deus, meu amado, ela é fiel e verdadeira, e ela não volta atrás. Creia na promessa, creia na palavra que foi lançada na tua vida. Não duvide jamais da promessa de Deus na tua vida. Não duvide jamais da promessa de Deus na tua família, porque Deus, ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir os seus propósitos sobre a tua vida. Ele vai cumprir as promessas sobre a tua vida. Porque Ele é fiel, aleluia. Ele é contigo, aleluia. Louvado seja Deus. Somente com a palavra Jesus expulsou o demônio daquele gadareno. Somente com a palavra Jesus disse: vai, filha, a tua fé te salvou. Somente com a palavra Jesus disse: veja, aleluia, e aquele cego enxergou. Se for ficar aqui falando do que Deus fez somente através da palavra, nós vamos virar dia e noite, porque somente com a palavra de Deus, aleluia, nós podemos ver, aleluia, na palavra do Senhor várias bênçãos e promessas que Deus cumpriu somente através da palavra. Para mostrar para você, meu filho, que a palavra tem poder, e que o homem sem Deus não é nada, mas Deus sem o homem continua sendo Deus. O mundo sem Deus não é nada. Olha o que a Covid fez, aleluia, saiu arrastando multidões, matando, aleluia, ricos, pobres, negros. Não importava raça, cor, não importava riqueza, status social, a Covid saiu arrastando tudo. Olha aí o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. A enchente que tomou toda uma cidade, tomou todo o estado, aleluia. Olha o que aconteceu, aleluia, lá na Vale, aleluia, Jesus. Aquela barragem que saiu destruindo tudo. E aí pergunta: onde está Deus? Aí as pessoas questionam: onde está Deus? E Jesus está dizendo: eu estou aqui. Glória a Deus. Eu estou aqui, mas não estão me clamando. Eu estou aqui, mas não estão me buscando. E aí quando a tragédia chega, querem perguntar: onde eu estou? Eu estou aqui. Eu estou vendo, eu estou contemplando, e eu estou permitindo para consertar, mas não conserta. Passando no vale e não conserta, passando no processo e não conserta. Não quer saber, aleluia, de mim. Esse povo, aleluia, não quer saber de mim. Esse povo, aleluia, não quer clamar por mim. Mesmo, aleluia, com todas as tragédias que estão acontecendo na face dessa terra, o povo não está clamando. O povo ainda dorme no sono da indolência. O povo ainda não desperta.
E Jesus está voltando. E Jesus está anunciando. E Jesus está operando os teus sinais. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, lá no livro de Mateus, na volta de Jesus, nos rumores, aleluia, acharão que Jesus vai voltar. Pessoas estão achando que Jesus vai voltar por causa de guerra, rumores de guerra, por causa de crise, por causa de filho matando pai, pai matando filho, por causa de tragédias, disso e daquilo. Mas a palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus, aleluia, do 20 ao 23, aleluia, Jesus, que isso é só o princípio de dores. Imagine então, meu filho, o que está por vir. Se isso é só o princípio de dores, se só os rumores de guerra e as guerras é só o princípio das dores, se filho matando pai, pai matando filho, é só o princípio das dores, o que mais está por vir? A fome, a peste, a seca. E as pessoas estão achando, aleluia, e muitas pessoas aí fora querem dizer, já vivemos o inferno. E eles não sabem que isso aqui não é nem um terço do inferno, isso aqui ainda é o paraíso, comparado ao que o inferno o espera, comparado a um lago de fogo, aleluia, que jamais se apague e você ali gemendo naquele fogo. As pessoas brincam, aleluia, e acham, aleluia, que Jesus é brincadeira. As pessoas brincam e acham, aleluia, que somente, aleluia, os crentes, aleluia, Jesus, estão falando da boca para fora, que Jesus não vai voltar mais. Mas Jesus está aí operando os teus sinais. E até mesmo muitos crentes estão dormindo no sono da indolência, estão preocupados em acordar amanhã para trabalhar e não oram mais da madrugada. Estão preocupados, aleluia, em arrumar a casa e não tiram mais nem um minuto para Deus. Estão preocupados, aleluia, em fazer a janta e não tiram mais nem um segundo para Deus. Estão preocupados, aleluia, com isso, com aquilo, mas não preocupem em tirar um minuto para Deus. Só tira um minuto para Deus na hora de vir para o culto. Não tira um minuto para Deus do seu dia. Não fala com Deus um minuto do seu dia. Ai, irmão, não tenho tempo. Eu tenho chá, aleluia, eu tenho menino, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho isso para cuidar, eu tenho aquilo para cuidar. E antes, quando você não era casado, como que você fazia? Cadê o primeiro amor, aleluia? Aquela pessoa que orava e queria ser batizada, ser cheia do Espírito Santo, que não perdia uma vigília, que não perdia, aleluia, uma visita. Podia chamar a irmã para visita, que ela sempre estava ali disponível. Hoje os irmãos estão tudo esfriando na fé. Hoje os irmãos estão tudo fraco na fé. Ai, irmão, está difícil. Se o pastor chamar a irmã assim, hoje para pregar em cima da hora, ah não, pastor, eu não orei, não jejuei. Se o pastor chamar para pregar em cima da hora, ah não, pastor, não dá. Se chamar para ir fazer uma visita em cima da hora, não. Meu marido está quase chegando, minha esposa, aleluia, isso e aquilo. Arruma mil desculpas. Quando fala quem quer aceitar Jesus, arruma mil desculpas. Mas na hora de entrar para o céu, será que você vai conseguir arrumar a mesma desculpa para Jesus lá? Será que Jesus vai aceitar a mesma desculpa, aleluia, que você está dando aqui na terra, na hora de subir lá para a glória? Porque na hora de subir, todo mundo quer subir. Mas e na hora de rejeitar a sua carne? E na hora, aleluia, de aceitar Jesus? E na hora, aleluia, de largar as coisas do mundo? Aí ninguém quer. Aí é difícil. Aleluia. E o Senhor está dizendo, a palavra dele tem poder. Se não reconhece Jesus na terra, tampouco o reconhecerá lá na glória. Se não obedece Jesus na terra, tampouco obedecerá lá na glória. Então Jesus vai dizer, para aqueles que perseveraram até o fim, vinde a mim, benditos de meu Pai, entra para o gozo do seu Senhor. Mas e aqueles, aleluia, que não obedeceram?
apartai-vos de mim, que não vos conheço. Seja lançado agora no fogo, aleluia, eterno. Imaginem, 50 anos de crente, e quando chegar a perder a sua salvação, porque, aleluia, estava com rancor no coração, porque, aleluia, não perdoou o seu irmão, porque, aleluia, não obedeceu à voz de Deus. Por quê? Porque não conseguia deixar um minuto, aleluia, de tomar uma cerveja, não conseguia deixar um minuto de dançar as músicas do mundo, não conseguia deixar um minuto de vestir os shortinhos, aleluia, e ir para o baile funk, não conseguia deixar um minuto, aleluia, para estar servindo este Deus. Só lembrava de Deus na luta, só lembra de Deus na prova. E aí quando está na prova, Jesus está dizendo, a palavra dele já foi lançada. E muitas vezes as pessoas questionam, aleluia, será que eu vou morrer sem receber? E muitas pessoas podem morrer sim sem receber promessa. Por quê? Porque não obedece. Porque, aleluia, vai viver um sonho, mas não vai viver promessa. Porque o sonho Deus realiza, mas a promessa é Deus quem faz. Qual você vai preferir? Somente viver o sonho? Ou você quer viver promessa? Para viver sonho qualquer um pode viver. Para viver sonho qualquer um Deus pode dar. Mas para viver promessa é para separados. Para viver promessa é para escolhidos. Para viver promessa, aleluia, tem que ser ungido e lavado. Para viver promessa, aleluia, você tem, aleluia, que passar no vale, mas Deus estará contigo no vale, porque a promessa vai se cumprir na tua vida. Queira Satanás ou não. Aleluia, louvado seja Deus. E assim o Senhor está dizendo, aleluia, somente com a palavra Jesus criou a luz. Somente com a palavra Jesus criou os animais. Somente com a palavra, aleluia, Jesus criou o homem, e da costela do homem Deus fez a mulher. O que vemos, aleluia, o que está destruindo também mais os evangelhos, é casamentos destruídos. Casamentos, aleluia, que não deram certo. Porque, aleluia, porque as pessoas não oram mais para casar. Achou bonito, está casando. Achou bonita, está casando. Não busca se é de Deus. Não busca se Deus está no negócio. Não ora, aleluia, se é da vontade de Deus. Estão ultrapassando a vontade do Senhor. Estão casando e dando-se em casamento. Não dá certo de você casar de novo. Não dá certo de você casar de novo. E acha, aleluia, que casamento é brinquedo. E Deus está dizendo, ei, Deus criou Adão e Eva para andar lado a lado. Não era um atrás e o outro na frente. Não era o outro na frente e o outro atrás. Eram lado a lado. Eles caminhando junto. Eles fazendo a vontade de Deus junto. Aleluia, Jesus. E um minuto que o homem separou da mulher, a serpente enganou. Você está entendendo, meu amado? O que é que Deus está te dizendo? Aleluia. Um minuto, aleluia, que você se aparta, aleluia, da sua esposa ou do seu esposo, você dá legalidade para o diabo. Você dá brecha à pomba gira para destruir seu lar. Você dá brecha ao inimigo para destruir seu casamento. E Deus está dizendo, tampa as brechas, aleluia. Caminha com tua esposa. Tampa as brechas, caminha com a tua esposa. Tampa as brechas, aleluia. Se o teu esposo não é crente, vigia. Tampa as brechas, aleluia, não dá lugar ao inimigo, aleluia, Jesus. Vigia, aleluia, no seu casamento. Vigia dentro da sua casa. Tampa as brechas, aleluia, Jesus, para que Satanás não venha entrar. Porque assim, aleluia, o inimigo, ele luta para você não casar, para você ficar numa vida de adultério. E quando você casa, ele luta para separar, para você ficar numa vida, aleluia, de fornicação, numa vida, aleluia, leviana. É por isso, aleluia, que os casais sempre tem que estar em oração, sempre tem que estar na brecha, porque o minuto da separação é
pode. 1 minuto que Adão separou de Eva, a serpente entrou e fez a separação. 1 minuto, meu amor. Você deixa seu esposo ir pregar sozinho? Você deixa a sua esposa ir pregar sozinho? Você deixa seu esposo ir viajar sozinho? Vai deixando seu marido viajando sozinho? Vai deixando a sua esposa ir viajando sozinha? Você vai ver, aleluia, o que vai ser do seu casamento. Você casou, aleluia, para ter uma pessoa do seu lado ou para continuar caminhando sozinho? Você casou para andar com alguém do seu lado ou para continuar andando sozinho? Se a tua esposa não pode ir, você não vai. Se o teu marido não pode ir, você não vai. É assim, aleluia, que os dois caminham juntos. Porque não tem como, aleluia, andar separado. Porque a palavra de Deus diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Largar o homem, pai e mãe, unir-se a sua esposa. Assim também a mulher. Largar, aleluia, a sua mãe e seu pai, unir-se a seu marido. Aleluia. Mas tem pessoas que estão deixando a família destruir seu casamento. Tem pessoas que estão deixando, aleluia, pessoas dar, aleluia, pitaco no seu casamento. E não é assim. Se está acontecendo alguma coisa no seu casamento, filha, vai orar. Não vai pedir conselho para amiga, não. Vai pedir conselho para ninguém, não. Vai orar e deixar Deus trabalhar. Vai colocar nas mãos de Deus. Porque, aleluia, eu tenho por experiência. Teve um período, aleluia, que eu e meu esposo, aleluia, Jesus, nós discutimos. E eu só sabia reclamar, e parecia que quanto mais eu reclamava, pior ficava. Parecia que quanto mais eu reclamava, pior ia ficando. E ali, aleluia, a gente começou, eu comecei a sair do espírito. E comecei a entrar na carne. Eu comecei a xingar, eu comecei a reclamar. E tudo meu, aleluia, era divorciar, mandar o homem embora de casa. Eu não queria mais saber, aleluia, Jesus. Eu não queria mais saber. Meu esposo está ali, ele não deixa mentir. Quantas vezes, aleluia, na crise eu falei: vai embora, eu não quero saber de você não, estou cansada. Aleluia. Isso era o que? Estresse. E que eu saía falando para quem não devia falar. A partir do momento que eu fiz um voto ao Senhor, eu falei: Senhor, eu estou cansado, eu não vou mais falar. Está nas mãos do Senhor. E todo mundo que chegava perguntando o meu casamento, eu fazia igual sulamita. Eu falava: está tudo bem, graças a Deus. Deus está no controle, mesmo não estando nada bem. E ali Deus começou a mudar a história. Deus começou a mudar a trajetória. Deus começou a moldar eu e moldar meu esposo. E ali Deus começou a trabalhar. Eu não sei porquê Deus está permitindo eu contar isso aqui, mas Deus sabe quem precisa ouvir. E ali Deus começou, aleluia, igreja. Deus começou a moldar, aleluia. Louvado seja Deus. E ali eu comecei a parar de mandar o homem embora. E comecei a orar. Eu fui orar. Falei: Senhor, está nas suas mãos, aleluia. Seja feita a vontade do Senhor, aleluia, Jesus. E ali Deus tirou, aleluia, maus pensamentos. E ali as brigas foi cessando, as discussões foi cessando. Por quê? Porque ao invés de discutir e reclamar com os outros, eu fui orar. E fui entregar nas mãos de Deus. Ao invés de reclamar, eu coloquei nas mãos de Deus. E o erro, aleluia, muitas vezes das mulheres é falar demais. E o Senhor está dizendo: começa a falar menos. E vigiar mais, tampar as brechas mais e caminhar mais. E você vai ver o que Deus vai fazer no seu casamento. Você vai ver a mudança, aleluia, dentro do seu lar. E você vai ver a mudança, aleluia, na sua família. Porque a sabedoria, aleluia, Deus deu para a mulher. Porque a palavra de Deus diz: a mulher sábia edifica por casa, a tola destrói. Então Deus deu a sabedoria para quem? Para a mulher. Se você não tiver a sabedoria com o teu esposo, seu casamento não dura nem um minuto. Aleluia, Jesus. Mas se você buscar a sabedoria de Deus
e deixar Deus reger o teu casamento, o teu lar, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer no teu casamento. Não interessa se o teu esposo é crente ou não é crente. Aleluia. Porque tudo que estiver impedindo de você ter um lar abençoado, Deus vai arrancar. Deus vai tirar. Porque a palavra dele tem poder. A palavra dele disse: o que Deus uniu, o homem não separa. Se Deus uniu você com seu esposo, não importa se ele não é crente, não importa se a tua esposa não é crente, Deus vai quebrar e vai fazer um vaso novo. Deus vai moldar. Ou então Deus vai permitir você ficar viúva e trazer uma pessoa de Deus para a sua vida. Mas Deus não vai permitir você continuar nessa luta, nessa prova com seu marido. Deus não vai permitir você continuar nessa luta, nessa prova com a sua esposa. Então creia na palavra de Deus que é lançada sobre a tua vida. E confia que a promessa de Deus é fiel para contigo. E confia que a promessa de Deus, aleluia, é fiel sobre a tua vida. E a palavra dele vai se cumprir. A palavra dele vai se concretizar. Porque assim, aleluia, Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. A rede foi lançada. E Deus, aleluia, eles fizeram a pesca maravilhosa. Assim, aleluia, sobre a palavra de Deus, você vai viver promessa. Sobre a palavra de Deus, você vai viver sonho. Sobre a palavra de Deus, você vai, aleluia, contemplar milagres. Porque se Deus, ele é fiel. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus fiel, creia. Creia que a palavra de Deus é fiel sobre a tua vida. E você vai viver promessa em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, aleluia. Que Deus continue falando ao teu coração. Amém? Louvado seja Deus.